Boa noite. Direito Constitucional 2, assunto é controle de constitucionalidade. Eu acho que a melhor conceituação que se pode ter de controle de constitucionalidade é essa aqui. É a verificação entre a compatibilidade da lei ou atos normativos com a Constituição Federal. Eu coloquei aqui expresso que a Constituição Federal é o texto mais importante. Sim, é o texto mais importante do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Então, como se é uma Constituição rígida, onde as mudanças nessa Constituição passam por um processo muito dificultoso para poder ser alterado, é viável que se haja um controle de constitucionalidade quando se cria leis ou fazem atos normativos. Imagine criar qualquer tipo de lei sobre qualquer preceito ou fundamento e colocá-la em prática se essa lei pode contrariar as leis que estão nesse texto mais importante, que é aquilo que a gente segue. É como se existisse uma hierarquia, que a Constituição estivesse acima de todas as outras leis criadas em nosso país. Então, o controle de constitucionalidade se baseia nisso. É um controle para se ter entre a compatibilidade de leis ou atos normativos com a Constituição Federal. Presta atenção. Medida provisória não é uma lei, mas ela também é passível de controle de constitucionalidade. Medidas provisórias geralmente são feitas por prefeitos ou presidente. Também deve ser passível de controle de constitucionalidade, porque aí estaria apto a realizar uma coisa que estaria também contrariando o nosso ordenamento jurídico. Existem dois tipos de inconstitucionalidade. É a material e a formal. Vamos começar falando da material, e eu acredito que o exemplo fica mais fácil de entender. Ocorre quando há um vício no conteúdo da lei ou da norma. Vício, vamos entender por algo errado. Há um erro, há uma contrariedade no conteúdo da lei ou da norma. O assunto é inconstitucional, o conteúdo, o assunto é inconstitucional. Vamos usar um exemplo. Exemplo material. Tramitação de uma lei que aplica-se a pena de morte em casos de crimes hediondos. Se a gente pega a nossa Constituição e vai lá no artigo 5º, que é aquele vários incisos, vai falar a respeito da pena de morte, que há alguns casos previstos em nossa Constituição. E nenhum desses casos fala-se em crimes hediondos. Então, o conteúdo dessa proposta aqui, desse exemplo, ele está imperfeito ao que está sendo colocado na Constituição Federal. Então, isso é inconstitucional. Há um vício material no conteúdo da lei. O conteúdo da lei é inconstitucional. A formal. O outro tipo de inconstitucionalidade é a formal. Significa dizer que há um vício, um erro, uma contrariedade no processo de criação da lei. Quando vocês lembrarem da palavra formal, lembrem de formalidade. Formalidade é algo que tem que ser feito dessa forma, isso. Então, existe um processo de criação da lei. Existe quem pode criar determinada lei, como essa lei deve ser criada. Então, se há um vício nesses dois viés, de quem criar, de como criar, então há um erro, há uma contrariedade, uma inconstitucionalidade. Vejamos um exemplo, para ficar mais claro. Um determinado deputado propôs aumento no efetivo das Forças Armadas. Mais uma vez, voltando ao nosso texto maior, a Constituição prevê que apenas o presidente da República é o responsável, assim quando ele não delega para os senadores, se eu estou enganado, que deva se aumentar o efetivo das Forças Armadas, somente ele. Então é inconstitucional quando um deputado propõe isso. Então a gente tem que estar sempre ligadinho nessas coisas, na incumbência de cada pessoa, o que cada Constituição diz. Digamos que se cria uma lei onde a prefeitura vai cuidar de tais recursos, e esses recursos, segundo a Constituição, é incumbência do poder executivo, do presidente. Então a gente tem que estar bem com o texto da Constituição bem na nossa mente, para a gente ver algumas questões que envolvam esse tipo de incumbência e ver que há um vício do tipo formal.
Partindo desse princípio, o controle de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, existem alguns tipos, que é, no caso, dois tipos, o preventivo e o repressivo. Vamos começar falando sobre o controle preventivo. Preventivo, prever, anteriormente. Atente-se sobre quem faz e como faz. O modelo preventivo ocorre anterior da lei nascer. A intenção é impedir o nascimento de uma lei inconstitucional. Ou seja, quando o Senado, o Congresso está criando uma lei, os deputados propondo, se tem a presunção de avaliar esse projeto de lei para que ele não seja constitucional. O próprio Congresso, vejamos aqui um exemplo, ele tem um controle. O controle preventivo é feito pela CCJ, é a chamada Comissão de Controle e Justiça. Essa comissão é composta por parlamentares que analisam a constitucionalidade das leis em criação. Vocês podem pesquisar, não só o Congresso Nacional possui, mas as outras casas também possuem a Comissão de Controle e Justiça. Não é somente o CCJ que faz essa coisa preventiva. É importante a gente saber que o presidente também faz por duas razões. Uma pela inconstitucionalidade, né? Ele pode perceber que há uma inconstitucionalidade em tal lei que está sendo criada, proposta por algum deputado, então ele pode falar com relação a isso. E quando essa lei contrariar o interesse público. Vejamos que interessante. Se o presidente acredita que tal lei está contrariando o interesse público, então ele pode dizer que essa lei é inconstitucional. Eu não entendo bem como se dá esse processo e acho interessante a gente pesquisar. Vi isso anteriormente com o professor Henrique Cardoso no YouTube, e ele disse que há essa questão do controle de inconstitucionalidade pelo presidente quando a lei contrai o interesse público. Mas eu acho que essa questão é mais na ideia de que a gente não pode se ater que somente a Comissão de Controle e Justiça é responsável pelo controle preventivo, e sim outras pessoas, como no caso do presidente. Bom, repressivo. Aqui a lei já existe. Cabe, portanto, atacá-la, reprimi-la. Essa é a ideia de quando a gente lembrar a palavra repressivo. Ou seja, a lei já existe, vamos para cima, vamos dizer que ela é inconstitucional. Como? Quem faz isso? Há duas maneiras no Brasil: difuso e concentrado. Difuso, aqui eu coloquei uma parte teórica de nasceu nos Estados Unidos, segunda curva. Isso vocês veem com relação às apostilas que vocês estão acompanhando. Ela chegou no Brasil, essa ideia do controle difuso, na segunda Constituição, a de 1827. Nesse modelo, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto. Os efeitos da decisão só será entre as partes do processo. Ou seja, Dilma, quando temos duas partes conflitantes em determinado processo, estão lá falando sobre a questão do aborto, digamos. O STF já falou sobre a questão do aborto, mas digamos que o STF nunca tenha falado, nunca tenha declarado nada com relação ao aborto. Então esse juiz analisa aquela questão, vê a jurisdição, se baseia na Constituição e declara se aquela determinada lei é inconstitucional ou não. Então, tudo aquilo se restringe ao caso concreto, baseado naquelas interpartes, entre aquelas pessoas que estão participando daquela avaliação. Digamos que determinado estado criou, vereador de determinada cidade criou tal lei, essa lei o juiz daquela comarca, daquela cidade, vai lá e avalia como inconstitucional. Aquilo ali, aquele ato daquele juiz, ele é interparte, só faz parte do processo, atinge apenas aquelas pessoas. Os tribunais também podem, por maioria absoluta dos seus membros, desde que respeitem o artigo 197 da Constituição Federal. Esse artigo fala sobre a questão dos princípios de existência, mínimos de existência, de saúde, educação, então não pode avançar quanto a isso, declarar ou não uma lei inconstitucional. Deixa eu mostrar aqui uma ideia, um exemplo do difuso. O STF, ele
é importante a gente saber, como eu falei para vocês anteriormente, que um juiz ele pode declarar ou não uma lei institucional e aquilo estaria na forma difusa, somente impactando as interpartes, as pessoas envolvidas naquele processo. Como eu falei, o exemplo do município. O STF, ele também dá decisões com relações à inconstitucionalidade de lei. Mas os seus efeitos são erga omnes. Eu acho que está errada essa palavra aqui, eu estava com preguiça de pesquisar. E os efeitos, eles são estendidos, são contratores. Por isso que a gente vê muitas decisões judiciais de diversas comarcas baseadas no STF, em súmulas do STF, de entendimentos do STF. Então, é importante, por exemplo, digamos que Carmen Lúcia fala sobre a questão da legalização da maconha. Então, juízes de determinados e variados lugares do país podem declarar alguma coisa inconstitucional baseado naquela súmula vinculante, alguma declaração feita pelo STF. A ideia é, o STF tem efeito contra todos, efeitos são estendidos. Os tribunais menores, os juízes em processos comuns não têm esses efeitos estendidos, apenas o STF. Existe agora também a questão do modelo concentrado. O modelo concentrado tem diversas tipologias de ações. Quando o efeito, o modelo concentrado é quando o juiz, deixa eu ver aqui, pessoal, é quando a técnica do controle é feita por via de ação ou por via de exceção ou defesa. No próximo vídeo eu vou explicar essas técnicas de controle, que não são só essas, tem outras por omissão, alguma coisa do tipo. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse começo de controle de constitucionalidade.